Bora falar também sobre o Corinthians, que deve vender mais um percentual de um zagueiro que faz sucesso na Europa. O que há de verdade sobre uma nova tentativa do Grêmio em contratar o Roger Guedes, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e demissão no futebol nacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas Nicola, por que eu tenho que deixar like? Porque somente nessa terça-feira já são 3 vídeos diferentes, todos repletos de informação sobre mercado, bastidores, finanças, e quando você fortalece o nosso trabalho, a gente vem cada vez com mais frequência para deixar você por dentro do que está rolando com o seu time do coração, beleza? Quero falar também sobre o Grêmio, que desmente de forma categórica qualquer nova tentativa de contratação de Roger Guedes. Nas últimas horas, o André Hernan, em suas redes sociais, afirmou que o Grêmio havia preparado uma última tentativa para contratar o Roger Guedes, disposto a pagar 20 milhões de euros. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dirigente importante do departamento de futebol que atribui a informação como uma fake news, assegurando que é um empresário que está tentando fazer valorização em cima do Roger Guedes. Segundo essa fonte, o Grêmio fez uma série de propostas e tentativas para contratar o Roger Guedes. A última das ofertas não foi aceita e nem respondida pelo Al Rayyan. Desde então, na coisa de mais ou menos uma semana, o Grêmio retirou essa proposta. Inclusive, parte do dinheiro que seria utilizado para a compra do Roger Guedes já foi depositada pelo Marcelo Marques, investidor gremista, no próprio clube e utilizada para uma série de quitações e emergências de contas que já haviam vencido. Hora de falar sobre o Corinthians, que deve vender mais 10% dos direitos econômicos de Murilo. Tem sido a fórmula dos dirigentes corintianos para tentar colocar dinheiro em caixa. A gente contou nos últimos dias que Augusto Melo, enquanto presidente, havia vendido 30% dos direitos econômicos do Pedro para o Zenit e mais 20% dos direitos econômicos do Robert Renan para o mesmo clube russo. A nova negociação envolve Murilo, zagueiro formado na base alvinegra e que foi negociado em 2023 com o Nottingham Forest, operação na época de apenas 12 milhões de euros. O Corinthians tinha 80% dos direitos econômicos e manteve 10% do valor de uma venda futura. A verdade é que o Murilo se valorizou bastante na Inglaterra, tem chamado a atenção de clubes grandes como Barcelona e Real Madrid e hoje está avaliado em 55 milhões de euros. Então, para vender esses 10% que o dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinax, tanto quer, o Corinthians precisaria, no mínimo, exigir 5 milhões e meio de euros. Resta saber se o Timão vai ter peito para fazer tal cobrança. Se eu sou dirigente do Corinthians e o clube me oferece menos do que isso, eu não faço negócio. Só para completar em relação ao Timão, o Ranieri teve detectada lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Não há prazo de recuperação, até porque o Corinthians não divulgou a gravidade da lesão. Al Ahly da Arábia Saudita mira em um acordo pelo volante Breno Bidon, que envolveria cerca de 18 milhões de euros de reais na cotação atual, segundo a CNN. O Corinthians pagou ou não a dívida para poder contratar jogadores? Juscelio Gomes não fez o pagamento dos 41 milhões de reais. O Corinthians ficou muito na dúvida se valia a pena, por exemplo, antecipar receitas para zerar essa pendência. Uma das alternativas era aumentar o contrato de TV com a LFU de 2029 para 2030, tá? Nesse contexto, a LFU anteciparia 57 milhões de reais para o Corinthians. O Corinthians teria dinheiro para pagar a dívida com o Santos Laguna e ainda sobrariam mais ou menos 16 milhões de reais para, por exemplo, quitar os débitos e as dívidas com o Memphis Depay. Internamente, o Corinthians entendeu que não valeria a pena, que esse acréscimo de um ano no contrato representaria um baita prejuízo lá na frente, porque Corinthians e Flamengo negociam um acordo à parte. A ideia é que eles faturem muito mais do que os outros e estejam livres de Libra e LFU para poder tocar essa negociação, tá? Então, diante desse cenário, avaliando prós e contras, o Corinthians entendeu que era melhor não contratar jogadores agora do que buscar dinheiro às pressas e em más condições. Havia 2 negociações bastante avançadas. Agostinho Anello, atacante americano que atua no Boston River, e Caio César, jogador brasileiro do Al Hilal. Ambas as negociações caíram, elas não vão mais acontecer, exatamente por conta da falta de pagamento em relação ao Santos Laguna, tá bom? E agora o Santos Laguna, agora a vantagem fica para o Corinthians, né?
porque o Corinthians vai seguir com esse transfer ban sem tanta pressa para receber. O Corinthians tinha pressa por causa da data limite para inscrição de atletas. Agora imagino que seja o Santos Laguna que vai procurar o Corinthians. E aí, você vai pagar? Como é que funciona? O Corinthians vai ter pressa somente a partir de dezembro ou janeiro, quando a janela volta a reabrir por aqui, tá bom? É triste não ter atualizações sobre o Corinthians, Vitão. Falamos agora há pouco sobre o Corinthians, mas podemos trazer outras novidades. Deixa eu falar algo importante. Foi o Cascão, meu amigo e diretor do programa do Neto, quem contou que existe um boato grande de que o Fabinho Soldado pode dar lugar a Paulinho. Vocês vão lembrar do Paulinho, jogador histórico do Corinthians e que hoje é diretor de futebol do Mirassol. A pressão em cima do Fabinho Soldado é de fato muito grande. E especialmente depois de ter sido eleito agora de maneira definitiva, o Osmar Stabile cogitou a possibilidade de demitir o Fabinho. Eu até acho que o nome do Paulinho seria uma escolha natural, mas aqui vem a informação exclusiva. O Stabile percebeu que dentro do elenco o Fabinho Soldado é muito querido. E o Memphis Depay é um baita garoto propaganda do Fabinho Soldado. O Corinthians teve de procurar o Memphis nos últimos dias para discutir um parcelamento de dívidas que o Timão tem para com o holandês. O Corinthians ainda não conseguiu zerar as pendências relacionadas ao prêmio do Campeonato Paulista. Houve uma divisão, um reparcelamento, e ainda faltam 2 parcelas, e venceu no último dia 20 os prêmios de jogos e de gols do primeiro ano de contrato. Então o Corinthians deve, por conta desses bônus, 11 milhões de reais ao Memphis Depay, e não conseguiu fazer o pagamento na data estipulada de 20 de agosto. Então, o pessoal do Corinthians procurou o Memphis para falar: Memphis, a gente queria contar com a sua ajuda para entender um reparcelamento, a gente tem dificuldades financeiras, podemos contar com você? O Memphis disse: não, pode, tudo bem, recebi propostas de fora, o Grupo Pachuca queria me levar, mas decidi ficar e vou aceitar esse reparcelamento, mas eu quero que vocês mantenham o Fabinho Soldado. Ele é muito querido pelo grupo, ele é uma peça importante para a gente, então não mexam com ele. Essa informação chegou para o presidente Osmar Stabile, que já cogita não demitir o Fabinho Soldado, pelo menos até o dezembro, tá? A partir do ano que vem, aí sim ele vai discutir o futuro do Fabinho Soldado. O Cláudio Cruz perguntando que história é essa da Esportes da Sorte sair do Corinthians e ter a Betano como patrocinador. O Corinthians está muito incomodado com o valor da Esportes da Sorte, 103 milhões de reais. Antes de o Flamengo fechar com a Betano, por 268 milhões de reais, contrato agradável. Quando o Flamengo aparece com uma proposta 2,5 vezes melhor do que a do Corinthians, o pessoal do Corinthians bate na porta da Esportes da Sorte e fala: ou vocês reajustam o valor, ou a gente vai buscar outra parceira. Foi nesse contexto que o Corinthians conversou com a Betano e até cogitou fazer um contrato casado, Betano, Corinthians e Flamengo, com metas que pudessem ser compatíveis para os 2 clubes e que garantissem mais receita para ambos. O Flamengo disse: não topo, não quero nada disso. Nosso contrato é esse, se vocês quiserem negociar com a Betano, negociem por conta própria. A gente não tem nada a ver com essa história, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido nosso conteúdo até aqui. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. A gente fala de quem? Do Coringão, Corinthians, o maior clube do mundo. Então, já senta o dedo no like e fortalece nós aí com a sua inscrição, caso não for inscrito. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço no seu coração. Quarta-feira abençoada. Até o próximo vídeo. Fui!